Este é mais um vídeo da série de vídeos sobre conceitos fundamentais em psicanálise, dirigido aos alunos da universidade em que eu leciono, a PUC Minas, como material de apoio ao estudo. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre a questão do conceito de neurose. O termo neurose surgiu, em termos de registro histórico, com um médico escocês na segunda metade do século XVIII. A intenção era dar inteligibilidade a determinados fenômenos, encontrar uma classificação dentro de uma patologia para determinados fenômenos ainda muito dispersos. A gente pode dizer, por exemplo, que quando ele usou esse termo, ele incluía aí, patologias ligadas a palpitações cardíacas, cólicas, epilepsia, histeria, né? Bom, enfim. Já no século XIX, com o caminhar aí do histórico das classificações das doenças mentais, a gente vai encontrar que a neurose já começa a ter algumas características um pouco mais definidas. Então, fundamentalmente, seriam patologias ou doenças funcionais, quer dizer, doenças que não têm uma ligação direta com a lesão de um órgão, com uma inflamação. Apesar disso, continuava a ideia de vincular as neuroses ou sintomas apresentados e que eram ligados à ideia de neurose a determinados órgãos específicos. Então chegou a existir, por exemplo, a ideia de uma neurose cardíaca e também a histeria, que era uma neurose ligada ao útero, né? Uma neurose eminentemente feminina, assim que foi compreendido durante muito tempo. Mas eram fundamentalmente doenças do sistema nervoso. Apesar disso, ainda havia uma reunião de diversos tipos de sintomas e de sinais nesse campo chamado de neurose. Hoje, eles já estão separados, por exemplo, num campo que é o da psicose, vários deles, e alguns outros foram encontrados as disfunções orgânicas, que também saíram desse campo da neurose, como, por exemplo, Parkinson e epilepsia. Bom, como é que entra então Freud e a psicanálise no estudo da neurose? Bom, de certa forma, Freud apropriou-se do termo que é originário da neurologia e da psiquiatria e vai utilizá-lo na sua clínica. O que acontece é que a partir da clínica de Freud, algumas questões começaram a se colocar e ele acabou então reunindo as três principais neuroses, da sua época dentro de um mesmo conjunto que ele vai chamar de neuroses de defesa. Que neuroses eram essas as principais que eu estou me referindo aqui? A neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. E o que Freud vai dizer em relação à questão da defesa? Por que elas são neuroses de defesa? Porque em todas essas três neuroses, o sujeito estaria se defendendo de alguma coisa que para ele é insuportável. De que o sujeito se defende? Ele se defende, para Freud, daquilo que deriva da sexualidade infantil, na sua ligação direta com a questão pulsional, com o desejo, com a relação com o outro, e se defende também da angústia. A angústia é alguma coisa que mobiliza o sujeito. E o sujeito neurótico, então, um indivíduo neurótico, ele se defende como? Ele se defende pelo mecanismo do recalque. Por isso são neuroses de defesa. Bom, há um conflito psíquico, um conflito entre o desejo e a interdição, entre a satisfação pulsional e a limitação necessária, que vai aparecer como angustiante, como traumático, e o sujeito então vai produzir a partir daí um recalque da representação traumática. Se Freud localizava inicialmente esse conflito entre pulsão e interdição, ou entre sexualidade e autoconservação, mais tarde, quando ele já tinha elaborado a questão do ego e do id, ou do eu e do isso, ele vai localizar esse conflito entre o isso, que é o id, que é o campo pulsional, a pulsão, a moção pulsional, e as exigências da realidade que estariam representadas aí, por isso que ele chamou de ego ou eu. Esse conflito, então, leva à necessidade de uma resolução que, para o neurótico, é o recalque. Quando Freud faz isso, ele terminou por organizar dentro do campo psicanalítico, e até com uma contribuição à psiquiatria da época, a separação entre o campo da neurose e o campo da psicose, mesmo que os pós-freudianos, de forma variada, vão tratar essa divisão de forma bastante distinta. Mas enfim, Freud organiza esses dois campos, colocando então o recalque como algo próprio da neurose. Um texto que marca essa organização dos campos é o texto de 1924, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose.
E o que é recalcado pelo neurótico? É aquilo que Freud chama de um fragmento da realidade. Né? Qual o fragmento? Bom, aquilo que está relacionado ao trauma, está relacionado à representação insuportável. E tudo isso converge para Freud àquela questão do que seria a castração simbólica. Né? A castração simbólica ligada ao processo edípico. Essa castração simbólica vai implicar que há uma renúncia pulsional e que há a busca de objetos substitutivos à satisfação, objetos que serão sempre parciais e que trarão algum tipo de satisfação parcial e que necessitarão ser substituídos ou renovados. Né? E o que significa então que houve o recalque, o mecanismo do recalque? Significa que o sujeito assimilou ou ele assentiu a essa interdição fundamental, né, que marca nele a ausência da possibilidade de satisfação, e a partir daí ele pode se endereçar ao outro, pode ir ao mundo em busca de outros objetos de satisfação. Então essa castração simbólica recalcada, ou seja, tornada inconsciente, vai colocar esse sujeito no laço social. Isso faz com que a gente possa abrir o campo da experiência do amor e do trabalho, que são os dois campos ligados justamente à ideia de renúncia e à ideia de substituições, de renovações do objeto para a manutenção de uma relação satisfatória. Né? Esse, então, o campo da neurose, o neurótico, é o campo, então, do laço social. Né? O laço social é baseado, né, no fato de que se renuncia à satisfação pulsional para alcançar um objetivo da vida em comum, um objetivo ligado aos ideais da civilização. Isso significa que nesse campo o outro, né, o outro humano é visto como desejante e diferente, tem toda uma questão em relação a como é que se lida com isso, mas é um campo, do ponto de vista clínico, a diferença aí é que os objetos, né, do desejo continuam sendo muito relevantes para o neurótico, né, que vai tratá-los em análise desses objetos na sua fantasia. Ele passa a investir esses objetos na sua fantasia. Isso é que faz, por exemplo, uma diferença marcante com o campo da psicose, que a gente não vai tratar aqui no momento. Apesar dessa separação fundamental, ainda Freud já tinha usado muitas vezes outras denominações para a neurose, de forma a encontrar neuroses diferentes, e ele continuou a usar algumas delas. Né? Então a gente vai encontrar no texto de Freud, por exemplo, neurose traumática, neurose de destino, neurose de caráter, neurose atual, neurose de angústia, neurose fóbica, né? Neurose narcísica, neurastenia e neurose de transferência, inclusive. Mas o mais importante não é ficar necessariamente se preocupando com esses tipos de neurose, apesar de que na clínica algumas vezes é importante essa diferenciação e tem alguns estudos até interessantes sobre essas diferenças, mas o fundamental é diferenciar o campo da neurose do campo de outros campos, né? Por exemplo, da psicose, e esse outro campo que é mais difícil de sistematizar, que é o campo do que em psicanálise é chamado de perversão. Alguns pontos importantes ainda a serem marcados. O primeiro diz respeito ao fato de que, na própria escrita de Freud, a psicanálise foi criada para tratar da neurose. Então, se ele separou esses campos, é porque Freud mesmo não considerava que a psicanálise seria eficiente ou eficaz para tratar a psicose ou a perversão. Portanto, todo o método analítico e a forma de condução, a direção do tratamento analítico, ela é baseada na neurose. Os pós-freudianos, vieram tratar disso de uma forma diferenciada, muitos deles propondo que a psicanálise poderia sim contribuir no tratamento da psicose, por exemplo, e até da perversão. Mas isso tem a ver com os pós-freudianos, e como nós nos centramos aqui na escrita de Freud, é interessante marcar esse ponto. O segundo ponto diz respeito a uma frase famosa de Freud, que está presente nos 3 ensaios sobre a sexualidade, e que a neurose é o negativo da perversão. Né? Então, para poder falar dessa frase bastante resumidamente, ela diz respeito à questão da sexualidade infantil, que, como nós já trabalhamos em vídeo anterior, ela é perversamente polimorfa, né? No sentido de que a criança não possui as limitações, as interdições ligadas às suas satisfações
consideradas sexuais, nesse sentido freudiano, desde a tenra infância. Então, a criança possui formas de satisfação sexual ligadas ao corpo, ao olhar, às fezes, etc., que depois vão encontrar outros sentidos, outras barreiras, outras interdições, né? Então, o que acontece? Essa sexualidade infantil, quando é recalcada pelo neurótico, ela vai se transformar em algo que compõe uma parte da fantasia, mas ela não se atualiza, ela não se realiza diretamente, né? Diferente do que a criança faz ou diferente daquilo que o perverso faz, né? Por isso o neurótico ele tenderia a se defender dessa fantasia, se defender dessa sexualidade ou realizá-la de uma forma pontual ou então de uma forma distorcida. Acho que essa é uma palavra interessante. Por isso a neurose é o negativo da perversão. E como último ponto, a gente deve entender que então, a psicanálise não trata da neurose da mesma forma que trataria a psiquiatria ou a medicina, né? A neurose na psicanálise não é um conjunto de sinais e sintomas que indicam uma determinada patologia. Sim, existem sinais, existem sintomas, mas eles são secundários ao discurso da pessoa, a forma como ela se localiza na linguagem, a forma como ela se coloca na relação com o outro, a forma como ela consegue lidar com as suas fantasias, né? Isso é que indica um posicionamento neurótico ou em outro campo, né? Psicótico, perverso, mas o sintoma ele é nesse sentido tratado pela psicanálise como uma produção que o sujeito é capaz de fazer para lidar com o seu conflito em relação ao desejo, à pulsão, à demanda do outro, etc. Então, né, para fechar, e isso é muito importante, a psicanálise não trabalha com esse conjunto de sinais e sintomas para classificar o sujeito que está em tratamento, né? Se eles podem ser importantes, necessariamente eles não correspondem exatamente a uma entidade nosológica. Você pode encontrar um sintoma histérico no neurótico obsessivo, você pode encontrar uma realização de uma fantasia perversa dentro da neurose. Então isso é relativizado dentro da psicanálise. É preciso, à medida em que se coloca o sujeito sob transferência, que ele que possa se localizar a relação dele com o desejo, com seu próprio desejo, com relação ao outro, com relação às suas questões. E isso é que compõe então o campo da neurose, e não necessariamente os sinais e sintomas observáveis. Isso é muito importante do ponto de vista psicanalítico. Até mais.